clismafilia é extremamente comum, tá? Essa clismafilia, que é ficar introduzindo objetos no ânus. Pendrive, celular, lâmpada, um monte de coisa. A galera que visita cadeias, geralmente, né, leva alguma coisa ou outra, assim. Fase anal e fase fálica, né, que é depois. Tem um cara que mora perto da empresa do meu pai, ele é cafetão da própria esposa. Meu Deus do céu, que horror. Bom, moralmente é um horror, né? Sei lá se eles estão felizes, não vou ficar julgando. Preferência sexual pelo prazer obtido pelo indivíduo que introduz ou faz grande quantidade de água ou líquidos no reto, sob a forma de enema, lavagem ou clíster. Tipo fazer lavagem intestinal. Só que essa clismafilia, ela também se dá pela fixação de objetos no ânus, né? Às vezes as crianças colocam lápis de cor, giz de cera, isso já é um indicativo para procurar tratamento, né? Para fazer a chuca é isso. Só que sentir o prazer em fazer, não fazer isso para depois sentir prazer. Né? Vamos lá. Coprolalia é a necessidade de indivíduos em proferir ou ouvir de alguém palavras obscenas a fim de excitá-los. Né? Palavrão, sua vagabunda, sua safada, para falar de que é fazer um chuca, é fazer lavagem retal, Adriana. Limpar o reto. Isso é gostoso. A Maristela, descobrimos. A Maristela é coprolalia. Fica falando palavrão. Né? Edipismo é o incesto, tendência ao incesto. Isto é, impulso sexual com parentes próximos, irmão, pai, mãe, né? Avô. Chama edipismo, né? Que é o incesto. Bestialismo, zoofilismo ou coitus bestiarum, primo pode. É a satisfação sexual com animais. Tá falando doméstico, mas pode ser qualquer animal. Pode ser até o King Kong, mas... Ou seja, isso aí já é crime. Né? Aí já tá indo na esfera do crime. Onanismo, masturbação, impulso obsessivo à excitação dos órgãos genitais, comum na puberdade. Atingindo essa obsessão na idade adulta, tem a conotação de psicopatia. Psicopatia é melhor a psicopatologia, né? Psicopatia parece uma coisa de assassinato, né? Não é quem que se masturba muito vai ser assassinado, é assassino. Prática excessiva de automasturbação masculina. Vampirismo. Satisfação erótica quando a presença de certa quantidade de sangue, ou em algumas vezes obtida através de mordeduras na região lateral do pescoço, no punho, na parte interna da coxa, atrás do joelho, né? Faz a pessoa sangrar, então, ou a língua, né? Tem pessoas que furam a língua na hora do beijo, para ficar os dois beijando com sangue na boca, porque o sabor do sangue é super excitante. Isso se chama vampirismo. A maioria das coisas que estão aparecendo aqui, eu imagino que vocês jamais praticariam, né? Mas eu mando para você, Bruna, depois da aula eu te mando. Então, fazer sair sangue, tá? Fazer sair sangue no outro, ou aproveitar que a pessoa machucou, e aí vai ficar lá lambendo, né? Isso também pode começar a aparecer na infância para a adolescência, né? Se vocês virem uma criança se machucar e outra se oferecer para chupar o sangue dela, furar o dedo, coisa assim, vocês já tirem de perto, porque possivelmente tem um vampirinho ali querendo, gosto de sangue, que delícia, né? Arrancar casquinha e chupar. Não, eu já chupei. Olha, Sara, Maristela, coprolalia, Ezequiel, gerontofilia, Sara, vampira, necrofilia, obsessão ou impulsão de praticar atos sexuais com cadáver. A necrofilia ela está muito próxima do vampirismo, tá? Que é transar com gente morta. É demais isso também, né? Larissa, vi um caso macabro de um canadense, Luca Manhota,
que matou o Julilinha a facadas, esquartejou os membros e enviou os correios das escolas primárias. Ele praticou sexo com o tronco da vítima já esquartejada. Então, ele é tudo, né? Esse negócio de ficar matando a facada já é uma compulsão chamada piquerismo, né? Esquartejamento, sexo com cadáver, né? Isso aí, gente, tem a derivação criminosa, que é o crime de vilipêndio de cadáver e violação de sepultura, né? Quando a pessoa... existem casos, existem relatos de a pessoa ficar indo em velório de que ela não conhece, em cidades pequenas, para saber qual túmulo ela vai abrir para pegar o cadáver. Em cidades grandes como a nossa, em São Paulo, existem pessoas que subornam o pessoal do IML, né, para deixar eles passarem 1, 2, 3 horas com o cadáver lá. Né? Isso acontece muito aqui aí em São Paulo. Né? E esses eu não sei se são enfermeiros, não sei o que ganham um dinheiro violento, né? Porque fica lá na mesa, tal. Ó, o Daniel te mandou, Bruna. E até depois vocês coloquem no Google, vocês verem as notícias são horrorosas, né? Máfia do IML, não sei o que, sexo do cadáver. A Polícia Civil já desbaratou um grupo desse e prendeu um monte de gente. Agora entramos numa parte melhor. Não, boneca inflável não. Né? Boneca inflável seria um dolismo. Né? Mas a boneca inflável, ela não tem a rigidez do cadáver, ela não tem a textura do cadáver, ela não tem, porque uma vez eu assisti uma gravação de um depoimento de uma pessoa que foi pego fazendo sexo com cadáver, e ele gostava de chacoalhar o cadáver já em decomposição, enquanto estava fazendo sexo, mantendo a relação com o cadáver, porque ele se excitava de imaginar que os órgãos estavam, sei lá, mexendo dentro. Não pode. Que é isso? Não pode nada disso, não. Isso aí já é crime, né? Sadismo é bom. É bom, não. Sadismo não é bom, mas já te dou a palavra, Marco. Desejo e satisfação sexual realizados com o sofrimento da pessoa amada, exercido pela crueldade do pervertido, indo muitas vezes até a morte. Veja, a palavra sadismo, ela vem de um autor francês chamado Marquês de Sade, né? O Marquês de Sade, ele retrata nas obras que ele escreveu, os 120 Dias de Sodoma, a Filosofia da Alcova, né? São obras que ele escreveu, tem em português. Ele descreve as coisas assim, ter prazer sexual batendo na pessoa, enfim, né? Eu tenho os livros na minha biblioteca. Eu gosto muito do Marquês de Sade, se a gente conseguir abstrair. Professor, mas uns tapinhos de leve faz bem, não é ruim? Leve, né? Leve. O problema é que se isso for um transtorno, olha a Sara que safada, se isso for um transtorno, isso vai ficar pior. Vocês estão entendendo? Você praticar uma vez ou outra, falar uma bobagem, fazer uma coisa, isso isso não quer dizer que você tem um transtorno. Uma enforcadinha também. Não quer dizer isso. Agora, se você vai mordida, não. Se você vai piorando, deixa eu dar uma mordida, tudo bem. Primeiro você morde. Na segunda mordida já deixa marca. Na terceira mordida já deixa cicatriz. Você tá vendo que a compulsão vai descontrolando a pessoa? Então, não, eu paro só na mordida para deixar marca. Depois cicatriz, não pode, aí é loucura. Não é para dar, como é que fala? Opiniões pessoais, assim, não é para contar histórias, as pessoas têm que falar assim, professor, eu tenho um amigo, eu tenho um primo que faz isso. Né? O que a Adriana está falando, que é asfixia, chama autoerotismo por asfixia. Até atores de Hollywood já morreram praticando isso. Né? Pega um cinto, tira o cinto da calça, põe no pescoço, aperta,
e vai se masturbando ao mesmo tempo. A pessoa tinha prendido o cinto num negócio, escorregou, caiu e morreu enforcado. Porque ninguém chegou a tempo no quarto, a esposa dele não chegou a tempo no quarto para tirar. Aquele cara que fez o filme Kill Bill com a Uma Thurman, num filme... eu quero só ver depois o que eles vão fazer, né? Necrofilia já foi, masoquismo é o prazer sexual da dor, sentir prazer na dor. A palavra masoquismo é de um autor austríaco chamado Leopold Masoch, que Masoch escreveu a história de uma mulher que gostava de apanhar, mas muito. Não é apanhar pouco, não é um tapinha, não dói. Apanhar bastante, com murro, com humilhações, tá? 50 tons de cinza. O masoquismo envolve esse negócio de humilhação. Xixi, jogar a pessoa no chão, pisar, deixar a pessoa nua, e você tá vestido com um sapato, tudo, pisar na pessoa, apertar. Enfim, não vou ficar descrevendo também, porque... Professor, mas essas relações, elas têm os seus níveis, né? E é aquilo, o combinado não sai caro, vai tudo com consenso de ambas as partes. Sim. Depois que a gente terminar aqui os slides, eu vou falar dessa questão da permissão, né? Tem o pigmalionismo, que é o amor pelas estátuas. Alguns colocam a boneca inflável aqui, tá? Mas na França existe um museu que é o museu mais famoso do mundo, chamado Museu do Louvre, porque lá ele guarda a Mona Lisa, né, que é o quadro mais famoso de todos. E vários tarados são pegos lá todo ano tentando transar com as estátuas. Lá tem estátua de imperador romano, tem estátua da Vênus, que é aquela mulher pelada. Então, esse pigmalionismo é uma coisa que acontece muito em museu. Se tem uma estátua, vai ter um tarado lá tentando molestar a estátua, tá? Professor, na Coreia do Sul tem um parque que tem atração estátuas eróticas. As pessoas vão lá, tem uma estátua de tênis gigante lá. A Coreia tem cada coisa tão absurda, Leonardo. Por exemplo, tem lugares que fomentam, por exemplo, práticas pedófilas, né? Tipo, vestir as meninas com uniforme de escola, essa obsessão pelo quadrinho, né? Por ser um personagem de quadrinho, é uma coisa que esbarra muito na pedofilia. Na Tailândia também, professor, tem coisas assustadoras. Lá eles vendem crianças para o sexo. Lá vende macaco para o sexo, Ezequiel. Eles tiram o macaco da floresta e colocam em prostíbulo como se fosse mulher. A pessoa que aceita essas coisas tem algum tipo de transtorno também? Já vou falar disso, Maria Clara, só um minutinho. Tá bom, Maeli, querida, vai com Deus. Uniforme de estudante japonês. No Oriente, isso é bem pesado, essa questão da pedofilia, né? Porque a pedofilia é transtorno de sexualidade, mas na Coreia do Sul isso é caso de polícia, né? Pedofilia é a questão da criança, né? Então menores de 12 anos enquadra aqui na pedofilia. E obrigado, é isso aí. Agora vamos falar do consentimento para a prática de coisas. Então, veja, eu dei só alguns exemplos, mas aqui nós temos o quadro completo das parafilias, que vai de pessoa com mobilidade reduzida, ou seja, pegar que acontece em hospital, que a pessoa pega um paciente, né? Aquele filme do Almodóvar, né? Tudo sobre minha mãe, pessoas com amputação, manequins, estátua, dor, ingestão de carne humana, amputar partes do corpo, asfixia, asfixiado ou estrangulado, mulher com desejo de possuir atributos masculinos, enfim, tem tudo aí. Usar o orifício da colostomia, esse eu não assisti, tá bom. Aí tem a lista das parafilias todas aí. Vamos entender o seguinte. O que vai caracterizar um transtorno psicótico erótico? Não
Não assisti. O que vai caracterizar? O comportamento compulsivo. Tá bom? Então vamos imaginar o seguinte. Eu vou fazer sexo com uma pessoa e combino com essa pessoa de usar algema, chicote, umas coisas desse tipo. Isso faz de mim um doente psíquico, um psicopatológico? Não. Tá? Não gera, não faz. Qual é o limite do crime? É o limite da concessão. Os criminosos sexuais, principalmente os estupradores, eles não têm prazer na pessoa. Eles sentem prazer na violência. Muitas das vezes eu já vi relatos de pessoas que quase foram estupradas, que quando elas falam assim, isso mesmo, me estupra, o cara pegou e fugiu. Porque não havia modo de subjugar da violência. Então, ter ou praticar qualquer ato sexual sem consentimento, sem que a outra pessoa consinta, é crime. Que pode ser do estupro à importunação sexual. Tudo que duas pessoas resolvam fazer ou experimentar deve ser consensual. Ou seja, vamos fazer sexo, vamos beber usando sexo, usar bebida com sexo, ok. As duas pessoas podem combinar isso. Se uma pessoa bebe e a outra se aproveita do estado de embriaguez para ter sexo, pode acabar em estupro de vulnerável, né? Então, essas coisas elas precisam ser conversadas e explicadas. Porque, veja, quando o comportamento é compulsivo, normalmente você tem um primeiro sintoma, que é o pensamento obsessivo. Que você fica pensando naquilo o tempo todo, fica voltando. Você fala, não, tem que me concentrar aqui na matéria de direito civil. Mas você está lendo o slide de direito civil, de repente começa a vir pensamento. Você não consegue parar de pensar. Não conseguir parar de pensar numa coisa, ou ter ideia fixa, como a gente chama aqui no interior, ter a ideia fixa em algo, é um sintoma de que alguma coisa está errada. O especialista que vai tratar disso na medicina é o psiquiatra, tá? Então, quando vocês forem falar sobre isso com alguém, se tiverem para aconselhar alguém vem perguntar para vocês o que fazer, não só como pessoas do direito, mas com outras pessoas, mandem procurar o psiquiatra. Muitas vezes, um psicólogo ele não consegue dar conta disso aqui. Porque pode ser uma coisa boba, como asfixia, ou como chicote, ou como algema, mas pode ser uma coisa séria como pedofilia. E a gente não quer que um pedófilo fique na rua, né? Porque isso vai colocar em risco a sociedade, né? Então, a gente chamava essas pessoas de tarada, né? Essa palavra também não se usa, nem mais pervertido, nem tarado. A gente fala assim, fulano de tal é tarada. Tarada por quê? Porque ela gosta de ser amarrada com a gravata, né? As pessoas elas dão muito valor à algema, né, Alexandre? Mas elas não sabem que gravata de seda é tão impossível de romper do que uma algema, né? O fio da seda, da gravata de seda, imobiliza tanto a pessoa quanto uma algema. Sushi erótico, credo, né? Misturar sexo com comida e chantilly, doce de leite, Nutella, tem um monte de coisa dessas coisas, né? Isso eu não vou dizer normal, porque o normal é o convencional, mas não é crime, né? Não é crime pensar nisso, não é crime fazer isso. Agora, é crime obrigar alguém a se submeter sexualmente sem a vontade dela, né? Seja qualquer que seja a orientação sexual, qualquer que seja o espectro da sexualidade,
algo obrigado é um absurdo. Para a gente já partir para o encerramento. Amordaçar com gravata. Gravata é uma coisa que é um instrumento, um dos instrumentos mais eróticos que existem. Né? Às vezes eu vejo assim, uma amiga falar, eu comprei um vibrador, eu comprei não sei o quê. Eu fico pensando, não, é só abrir minha gaveta, esse monte de gravata, aquele monte de gravata pode servir de um parque de diversões, mas tudo bem. As pessoas não precisam ficar comprando um peru de borracha para se divertir. O sexo, as práticas sexuais, os desejos sexuais, eles fazem parte da natureza humana. Né? Não existe um ser humano que não sinta desejo de sentir o seu potencial erótico, tá? De sentir o seu potencial erótico. Por que no Brasil isso é tabu? Porque nós temos uma sociedade muito hipócrita. Nós temos uma sociedade em que as religiões que reprimem a sexualidade. Nossa, olha o Leonardo, vamos excluir ele da sala? O Daniel, vamos excluir o Eduardo, o Leonardo, a Adriana, porque eles já estão combinando aqui um pós-aula, né? Gravata com coleira pede para ser sodomizado por uma garota de programa. O Alexandre já tá. E uma coisa que eu não sei se vocês já perceberam, que as maiores loucuras sexuais que a gente pensa dentro do padrão da normalidade ou são feitos pela elite ou por pessoas que não fazem parte da sociedade, que são excluídas. A classe média, o burguês, é aquela pessoa que tenta manter a moral da sociedade intocada, muitas das vezes por princípios religiosos. Exatamente, Álvaro. O topo e o baixo, eles têm muitas semelhanças morais, que é ter uma moral extremamente flexível. O grosso da população, que é a classe média, né, que é aquela homens que usam calcinha. Não, tem homem que usa calcinha com mulher, não é homossexual, né, não é um homossexual. Tem homem heterossexual que usa calcinha. Né? Veja só, nós estamos vivendo uma época em que, vocês já perceberam isso? Que os homens estão extremamente infantilizados, e eu estou falando em comparação às pessoas da minha época, que os homens estão extremamente infantilizados e as mulheres estão mais empoderadas, portanto elas sabem mais o que elas querem, e isso amedronta os homens. E isso é uma coisa que vai dar ruim, vamos dizer assim. Isso vai acabar numa coisa ruim, né? O homem não pode mais ser homem, porque tudo é tentativa de estupro, tudo é assédio, né? Então você não pode mais, por exemplo, fazer uma... O que é isso, Maria Clara? Estou precisando de dinheiro. Você quer ficar mostrando o pé? Louca. E não existe mais assim eu vejo que essa situação da sexualidade, se a gente não começar a conversar sério sobre isso, de não isso que está acontecendo no chat, né? Que isso está acontecendo no chat é uma podolatria, né? Pessoas vendendo o pé. Nelson Rodrigues estava certo o tempo todo, né? Todo mundo tem um preço, inclusive o pé. E quem quiser foto do pé me chama. Olha isso, gente. Olha o que virou minha aula. Mas tudo bem. Vamos concluir, porque daqui a pouco vai começar a mandar nudes aqui no chat, né? Vejam, tem uma coisa mais normal do que nudez? Não tem. Né? Tanto não tem porque as pessoas vão à praia e ficam praticamente nuas, não é isso? Todo mundo vê todo mundo.
mas na hora de trocar imagens, enfim, isso é uma coisa que resvala na lei também. Olha aqui, eu vou falar uma coisa. Vocês podem ficar parando com isso, de ficar falando essas coisas de pé. Não devia ter colocado aquela foto no slide. Mas a gente tem que entender uma coisa. Existem certos tabus, Aldo. Existem certos tabus na sociedade. Por exemplo, adultério. Por exemplo, traição. E isso, ele não é simplesmente um tabu sexual, mas é um tabu moral, que a legislação ainda não falou sobre isso, né? E a gente precisa refletir sobre determinados temas para a gente poder dar uma opinião, às vezes como jurista, às vezes como conselheiro, às vezes a pessoa precisa desabafar, precisa falar, precisa mostrar, e a gente precisa entender que essas manifestações não são manifestações anormais, né? Não são exatamente. As pessoas que sofrem trauma são as que mais desenvolvem transtornos sexuais. O cérebro é como um aparelho, exatamente, né? Uma infância cheia de traumas, infância e adolescência, vai criar um adulto disfuncional. E esse adulto disfuncional, ele pode, com muito mais facilidade, desenvolver compulsão. Não é como o coronavírus, que a gente pega externamente, né, um vírus, ou morre, faz o tratamento, melhora, cria imunidade. Com as patologias sexuais, não é assim. Essas patologias, elas são construídas. Elas vão sendo construídas, e principalmente na infância. Então, cuidem das crianças, eduquem as crianças, principalmente para elas não acharem normais coisas que não são normais. Por exemplo, muito erotismo quando a pessoa está na infância, mas entender que a diversidade, ela é uma coisa boa, ela é uma coisa benéfica. O Brasil tinha tudo para ter uma sociedade menos violenta, se não fossem as repressões morais. Nossa sociedade é plural, nossa sociedade é muito diversificada, tem gente de todo tipo, tem gente de toda beleza, de tudo quanto é tipo, negro, mulato, índio, branco, loiro, moreno, velho, novo, mas as pessoas não se respeitam, as pessoas ou se agridem, ou são levadas a entender que essa grande diversidade é algo ruim, e não é. É bom ser assim, é bom ter diferença, né? E a identidade sexual faz parte da personalidade. Só concluindo aí, se alguém quiser falar alguma coisa pode falar, que a identidade sexual faz parte da personalidade, então todo mundo tem, né? E o melhor jeito é tentar entender de alguma forma por que eu tenho desejo pelo pé, pela mão, pelo nariz, pelo cadáver, pela criança. E quando eu entender que eu estou passando de todos os limites do normal e isso está me fazendo mal, procurar um médico, para eu não ter que procurar depois um advogado, né? Procurar um médico para tentar conter, porque depois, se eu começar a ter compulsões de tudo quanto é natureza, eu vou ter que procurar um advogado para me tirar da cadeia. Tudo bem? Professor, existe algum transtorno, alguma pessoa que pode ser identificada com algum transtorno, ou por excesso, ou por falta, ou até mesmo um excesso de falta, que acaba querendo censurar qualquer questão que venha a cair onde ela esteja, tipo, fere tanto, assim, por coisas pequenas, fere ao modo de querer censurar de qualquer jeito. Cancelar alguém. Patrulha moral. A patrulha moral acaba sendo uma patrulha sexual, né? Então vocês vejam, pessoas que lidam bem com a sexualidade são pessoas
que tem uma convivência normal. Pessoas extremamente moralistas, extremamente preocupadas, ai, isso, aquilo, elas estão vivendo um ciclo de erotomania, se chama erotomania. Você não pode falar nada para a pessoa que ela acha que tem uma conotação sexual. E isso, gente, isso demonstra exatamente a ausência de uma vida sexual. A ausência de uma vida sexual saudável. Então, vocês já viram aquelas expressões quando alguém começa a estar muito histérico, muito... falta de sexo, falta de sexo. E na maioria das vezes é mesmo. Porque as pessoas não estão mais sabendo fazer sexo. Porque ou elas estão escravas da pornografia, ou elas estão num sistema de culpa que a sociedade manda introjetar na pessoa, um monte de situação culpada, que ela acha que qualquer manifestação sexual é pecado, vai para o inferno, vai, sei lá o que mais, né? Óbvio, se a gente vê o papel da igreja, né, se a gente vê o papel da igreja na sociedade, eu falo igreja no sentido de cristianismo, tá? Católico, protestante, evangélico, isso é muito diversificado, né? Existem igrejas, por exemplo, que fazem casamento entre pessoas homossexuais. Existem igrejas que falam que homossexuais vão para o inferno, com base numa interpretação da Bíblia. E eu vou anotar aqui, Juliana. E isso não contribui em nada para a vivência das pessoas, né? Veja, se você encara a sexualidade como algo anormal, como um pecado, como uma afronta a Deus, eu acho que você está praticamente desenvolvendo uma neurose dentro da psicologia, tá? Se você acha que Deus, o Criador de tudo, Deus, imagina Deus, né, que criou o mundo, que disse haja luz e houve luz, né, vai virar a cara para você porque você se masturbou, ou vai ficar de mal de você, vai te mandar para o quinto dos infernos porque você tem um desejo, né? Eu acho que a igreja tem um papel importante no sentido de manter a monogamia. A monogamia ainda é a melhor forma de constituir família. As outras formas não dão certo. Na maioria dos casos, a monogamia tem que ser mantida, na minha opinião, né? A igreja tem um papel fundamental ao dizer que as pessoas precisam se controlar sexualmente, que nem tudo é maravilhoso, porque a promiscuidade, isso a gente nem precisa falar, né, gente? Promiscuidade gerando crianças que não foram planejadas, doenças, transmissão de doenças, até hoje, né? Até hoje transmitir coisas simples, do herpes ao HIV, a sífilis, a hepatite. Existem hepatites que são sexualmente transmissíveis, que não tem cura, que a pessoa vai morrer de cirrose sem beber, né? Porque ela foi promíscua. Então, existe um controle moral legal. Pode existir, tem que haver, né? Precisa haver. Não pode ser, vamos viver uma grande orgia, né? Como o Marquês de Sade queria, que todo mundo rompesse as amarras da sexualidade e vivesse numa grande orgia, todo mundo ao mesmo tempo, né? Isso é óbvio que não funciona. Isso é óbvio que é disfuncional. Isso é óbvio que vai acabar em crime. É óbvio que vai acabar em crime. Porque nem todo mundo está na mesma vibe, nem todo mundo gosta das mesmas coisas, nem todo mundo se sente acolhido, respeitado, erotizado, amado pelas mesmas coisas. Então precisa haver um limite, precisa haver um controle, mas o excesso de limite, o excesso de controle gera uma neurose, né? E essa neurose a gente trata como terapia, como a gente está fazendo aqui, conversando. Isso que eu estou fazendo com vocês é uma terapia de grupo, embora eu esteja falando mais do que ouvindo pela própria posição. Isso é uma terapia de grupo, não imaginem o contrário. Isso é
Isso é um modo de deixar as coisas claras e as pessoas sofrerem menos por isso, né? E acho que a Rose já colocar o marido dela para funcionar, né? Já colocou uma música, vai pegar um vinho, acender uma vela. E falou assim, depois dessa aula quero só me divertir. Só não pode beber muito, né? Porque se abusar dele aí já é crime. É crime. É crime. Professor, quem frequenta a casa de swing, então, tem algum transtorno de identidade sexual? A princípio, não. Agora, se ele não conseguir só começar a sentir prazer de ver a mulher com outro e coisas desse tipo, pode ser que ele tenha um problema, sim. O simples fato de frequentar, de fazer, não significa que a pessoa tem uma patologia. Isso vira doença a partir do momento que você vira compulsão, que você não controla mais. E que quando você não está fazendo aquilo, você está triste, você está desconcentrado, você não consegue ter uma vida. O que é uma vida normal? A pessoa dormir, acordar, trabalhar, estudar, ter aborrecimentos, ter alegrias, sair com os amigos, se divertir, conversar, trocar ideia. Isso é uma vida normal. A partir do momento que os seus pensamentos sexuais te impedem de fazer qualquer coisa dessa, tem que chamar, tem que ter uma ajuda, tem que pedir uma ajuda. Porque isso vai piorar. A tendência é piorar. Homem das cabeças. Se tá viciado nisso, tem que ser rico, né? Porque a Food Club, a Hotbar, isso é caro para entrar, né? O cara da IOC era um dos empresários mais ricos de São Paulo, né? E ele gastava fortunas com prostitutas para satisfazer a satiríase dele. Do mesmo modo, quando você pega numa situação de mendicância, quase lá abaixo do topo da pirâmide social, você vê pessoas que se juntam e se desapegam pelo simples fato de sem nenhum vínculo, sem nenhum compromisso, né? Nada em excesso faz bem, nem água, né? Nem Maria Clara, nem água. Imagina você gastar com prostituição 30 mil reais, né, numa noite. Gastava. Né? Então, você vê, o dinheiro só transformou ele numa pessoa mais escrava dos próprios vícios. E ele acabou assassinado. Né? Não é uma coisa natural, não é uma coisa normal. Né? Óbvio, vou dar uma festa, gastar 30 mil reais. Ok, é uma festa, você está confraternizando seus amigos, aniversário, sei lá, alguma coisa. Mas Patrícia, o mecanismo é esse, né? O vício que nasce da carência, que vira compulsão e que aí toma o controle. Aí você não consegue. Você acha que ele sentia prazer? Você acha que ele sentia prazer com fazendo sexo 10 vezes por dia? Não. Ele estava atendendo uma compulsão. Do mesmo modo que ninguém pode sentir prazer de fato em tomar 15 banhos por dia, em comer 20 quilos de comida para depois começar a vomitar, passar mal. Né? Exatamente. Né? E como que a gente preenche esses vazios? Conversando. Conversando é o melhor jeito. Né? Pode ser conversando com o padre, pode ser conversando com o pastor, pode ser conversando com o psiquiatra, com o psicólogo, com o professor, com o coleguinha, com o amiguinho, com a amiguinha. Né? Isso faz bem, conversar faz bem. Tá bom? Meus safadinhos e safadinhas. A Aline só tá conversando com alguém ali do lado, né? Quem tá aí? Meu Deus, elas estão escutando o que eu tô falando? Uma criança. Não. Então é isso aí, gente. Muito obrigado pela participação de todo mundo. Quando eu era da igreja, um colega era viciado em pornografia, se masturbar. É um horror isso, Maria Clara, porque a pessoa perde a vida dele fazendo isso. A próxima tem que ser Halloween, né, Álvaro? Semana que vem já é Halloween, a gente podia fazer uma coisa de bruxaria, né? Semana que vem acho que eu vou estar em São Paulo, mas
Vamos ver. Professor, a gente pode vir na aula fantasiados? Pode ser. Vamos ver se a gente marca uma coisa durante a semana, né? Ontem o pessoal da sala falou assim, professor, você não vai vir mais para São Paulo? Já não mora mais aqui? Eu preciso dar uma olhada nas minhas coisas aí, né? Tem a capa roxa, tem muita coisa. Vai ficar boa de Halloween, Maristela, minha capa roxa, hein? Vamos lá. Se alguém precisar depois dos slides, podem falar comigo. Álvaro eu vejo na quarta, Ezequiel, Maristela na sexta, Aline sexta, Daniela nunca vejo, mas ela sempre está na sexta também. Ela não vai passar em direito processual civil, né? Ela não assistiu uma aula esse semestre. Um beijo para vocês, fiquem bem. Obrigado.